Olá, meu companheiro de estudo do portal Criativamente. Estamos aqui na playlist Java com NetBeans e na videoaula que vamos começar agora abordaremos tipos de variáveis. Então, eu já estou aqui com o NetBeans aberto, eu vou iniciar mais um projeto da categoria Java, aplicação Java. O nome do nosso projeto vai ser Aula 003. Vou deixar marcado criar classe principal, finalizar a construção da nossa aplicação. Foi criado o projeto Aula 003 com o pacote de código-fonte. Dentro dele tem o package Aula 003 e foi criado o arquivo aula 003.java com aqueles comentários que nós já conhecemos. Esses daqui são os comentários iniciais. Aqui eu vou identificar o autor e a nossa classe principal, a classe aula 003, e dentro dela o nosso método public static void mem. Muito bem, nós já tratamos de variáveis na videoaula anterior, quando explicamos inclusive vetores ou arrays, no caso aqui o array args, que é do tipo string. E agora nessa videoaula nós vamos tratar especificamente sobre os tipos de variáveis disponíveis na linguagem de programação Java. Nós temos que partir do seguinte princípio: toda declaração de variáveis ela tem que seguir a seguinte estrutura. Então eu vou colocar isso aqui como comentário, né? Então eu tenho que definir o tipo da variável, e veja que eu estou utilizando acentuação aqui porque isso é comentário, não vai ser utilizado, não vai ser executado o código, um espaço e o nome da variável. Sempre uma instrução, todas as instruções, melhor dizendo, finalizadas com ponto e vírgula. Então, o tipo da variável é o objeto de estudo dessa nossa videoaula. E aqui nós podemos observar o seguinte, que o nome da variável ele tem uma regra para a sua construção. Nomes de variáveis obrigatoriamente devem se iniciar com letra minúscula, e se os nomes forem compostos, a partir daí, cada palavra deve se iniciar com letra maiúscula. Por exemplo, o primeiro tipo de variável que nós vamos ver é o tipo int. Então, variáveis que podem armazenar valores inteiros. E aí, eu crio uma variável do tipo int chamada idade. No entanto, essa variável idade não recebeu ela foi declarada, ela ocupa já foi alocada na memória. E se nós fôssemos ver a nossa representação da memória, como fizemos na videoaula anterior, então nós temos aqui uma variável chamada idade e ela armazena, nesse momento ela não armazena nada, porque ela foi apenas declarada. Então, podemos dizer o seguinte, que idade armazena a minha idade agora, 50. A partir desse momento, quando essa segunda instrução ela foi feita, a variável idade passa a armazenar o número 50. Então, o que nós temos aqui? Na linha de cima, nós temos a identificação da variável seguindo, deixa eu só centralizar tudo aqui para ficar legal, seguindo aquele padrão que eu acabei de falar para vocês. Obrigatoriamente tem que se iniciar com letra minúscula, se for uma palavra, uma identificação composta, inicia com letra minúscula e depois cada parte começa com letra maiúscula e ela armazena o número inteiro 50. Se vamos fazer uma alteração, idade atual. E a partir daí eu vou ter que pegar e colocar a idade atual, tá vendo? Então, idade com letra minúscula, atual com letra maiúscula, lá na memória, quando essa variável for declarada, então idade atual. E aí eu só vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Legal. Tamanho 8, vou colocar todas elas aqui com o mesmo tamanho, porque nós vamos fazer vários exemplos. Então, essa é a primeiro tipo de variável que nós estamos vendo, uma variável do tipo int. Nessa instrução,
e o comentário a gente pode fazer aqui na frente, ó, não tem problema que o barra barra é o comentário de uma linha. Isso é a declaração da variável. E aqui nós temos a atribuição de um valor para a variável. Tá? No entanto, o Java nos permite fazermos o seguinte, por exemplo, uma segunda variável chamada exemplo, e exemplo recebe 40. Então já é possível fazer tudo isso numa única instrução, ao invés de duas instruções, como aqui em cima, nós podemos fazer numa única instrução. Nesse caso, o que nós estamos fazendo? Declarando a variável e já atribuindo um valor a ela. Atribuindo um valor e já atribuindo um valor. Então, a variável exemplo já foi declarada e ela vale 40. Lá na nossa memória, o que, que nós teríamos? Exemplo que vale 40. Tá? Só pegando a mesma formatação aqui. Tá pegando a mesma formatação aqui. Tá e tá. Muito bem. Se nós quiséssemos apresentar o resultado que está armazenado na variável idade atual, então system.out.println, e aí eu digo que idade atual deve ser apresentado. E aqui system.out.println exemplo deve ser apresentado. Então serão apresentados o conteúdo da variável que armazena a variável idade atual e em seguida o que armazena a variável exemplo. Executando a nossa aplicação, olha lá, 40 e 50. Então assim nós conseguimos declarar variáveis do tipo inteiro, né, e atribuir valores a elas utilizando tanto duas instruções como em uma única instrução, e aí depende do estilo de programação, cada um vai adotar o seu estilo preferido. Tá? Então, essa videoaula nós paramos por aqui para que não fique muito extenso, e na sequência nós vamos abordando os outros tipos de variáveis no Java. Então, até a próxima videoaula.